Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te dar graças, Senhor, por mais esse tempo na tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai, por permitir, ó Pai, esse momento para a gente estar junto contigo, Pai. Nós queremos aproveitar esse tempo para estar orando pela vida do Mateus, Pai, que completou mais um aniversário, mais um ano de vida, Pai. Te pedir, Pai, que a tua mão de graça, de amor, de misericórdia esteja sobre ele, Pai. Abençoa ele, realiza os seus sonhos, Pai, prospera a vida dele, guarda ele de todo mal e seja com ele, com a sua casa, por onde ele andar, Pai. Em nome de Jesus, nós o abençoamos e te pedimos muita saúde e muitos anos de vida. Te pedimos também que teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco nessa noite, nos guiando, nos movendo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar uma musiquinha das antigas, já que eu deixei meu celular em casa, né? Vou tocar a música Senhor Te Quero, né? Prosseguindo para o alvo eu vou. Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio estás. Te busco, toda hora espero contigo. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te quero mais. Eu te quero mais. Te quero mais. Aleluia. Amém, Senhor. Te queremos, Senhor. Precisamos mais de ti,
Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sim, Senhor Jesus. Que cada dia nós possamos diminuir mais e mais, Senhor. Nós possamos nos esvaziar, aprender a nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, a cada dia, Pai. Até que todo o nosso eu morra, Pai. Até que tudo aquilo que está relacionado à carne, tudo aquilo que está relacionado à alma, venha ser eliminado, Pai. Somente as virtudes do Senhor, aquilo que se assemelha ao Senhor, como era no princípio, Senhor, imagem e semelhança do Senhor, possa eclodir nas nossas vidas e se manifestar, se revelar, até que todos possam ver Cristo em nós. Como diz a Tua palavra, Cristo em nós, a esperança da glória. Sim, nós queremos diminuir, Senhor, porque o Senhor cresça em nós. Como disse João Batista, é necessário que Ele cresça. Não nos deixe esquecer, Senhor, que somos apenas mordomos, amigos do noivo, Senhor. Não somos nada além disso, Senhor. Somos amigos do noivo, preparadores de caminho. Recebe o nosso louvor, Senhor Jesus.
suba como incenso suave até o teu santo trono. Eu te busco, eu te busco, com fogo em meu coração. Recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Sabe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Mais que ao meu ser. Mais que ao meu ser. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Muito forte, né? A gente diz: eu te amo mais que o meu ser. Né? Que verdadeiramente isso seja uma verdade na nossa vida. Né? Que a gente possa amá-lo, como diz a palavra, né? De toda a força, alma e entendimento. Que a gente possa dar o nosso melhor, né?
Tinha uma música, né, que a gente cantava algumas vezes na igreja, né, do Ministério Filhos do Homem, né? Uma das primeiras músicas do primeiro CD deles, né? Faço melhor, oh, faço melhor para Deus. Faço melhor, oh, faço melhor para Deus. Grite, cante, pule, pule e faça o seu melhor. Aplauda, aplauda. Dance. Aleluia. Tempos de primeiro amor. Aleluia. Quero deixar uma mensagem para vocês aqui, vou tentar ser breve, que hoje a gente vai comemorar o aniversário de Mateus. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Antes de eu ler aqui, só vou deixar dito, né? Deus ministrou muito forte comigo de sábado passado para cá, muito sobre a questão de voltar ao primeiro amor, né? A Bíblia diz, né? Voltem ao primeiro amor, né? Pratiquem as primeiras obras, né? Deus ministrou muito forte. Eu preguei no culto em Tijucas no sábado à noite sobre isso e preguei em Canelinha sobre isso. Eu não vou repetir aqui hoje, né? Já preguei em 2 lugares, gravei um vídeo também, mas eu peço a vocês que procurem tirar um tempo. A mensagem está no meu canal do YouTube, né? Tanto da pregação de sábado à noite em Tijucas, como domingo à noite em Canelinha. Tirem um tempo para ouvir essas mensagens. Eu nunca pedi isso para vocês, né? Porque eu boto todas as mensagens ali no grupo, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Mas essa mensagem eu peço que tire um tempo para ouvir. Vale a pena ouvir. Eu não vou precisar pregar de novo sobre esse assunto, né? Mas é algo que Deus está ministrando muito forte, né? Para a gente voltar ao início de tudo, né? Amém? Mas para hoje à noite, o que Deus colocou no meu coração aqui, Salmo do número 37, a partir do versículo 3, vamos ler aqui 5 versículos, não precisa mais que isso, né? Onde é? É só 4 versículos, tá bom. Vou botar o tela na frente assim. Eu tô aqui trocando. Tá meio escuro aí. Salmo 37, versículo 3, 4 e 5. E 6. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. E vive tranquilo. Bem legal essa frase aqui, né? Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. Tem outras versões que diz como o sol do meio-dia. Amém? Glórias a Jesus. Amados, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu comentei alguma coisa. Quando eu estive lá em Chapecó, né, nessa viagem que eu fiz, eu participei de um culto lá, né? Inclusive a palavra que eu fui convidado para dar uma palavra nesse culto. Era um culto organizado por todos os funcionários e distribuidores, distribuidores do Grupo Ecosset, né, da empresa que eu represento já há 9 anos. Né? Então foi tudo organizado por distribuidores cristãos, né, evidentemente. Né? E eu fui uma das pessoas que fui convidado para dar uma palavra lá. E a palavra que eu ministrei lá foi exatamente essa que a pastora Patrícia falou aqui no começo, né? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas, algo que me chamou a atenção naquela noite, pelo menos umas 7 pessoas foram convidadas para ministrar, né? Para dar uma palavrinha assim de 10 minutinhos, né? E pelo menos 3, que eu me lembro de cabeça, 3 pessoas citaram Salmo 37, 5. 3 pessoas. Imagina, você vai num culto que 7 pessoas pregam e das 7, 3 pregam a mesma coisa. Ou pelo menos citam o mesmo versículo. E o versículo que foi citado foi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e Ele tudo fará. Né? E me chamou a atenção, porque é algo que eu aprendi já há um tempo atrás. Quando Deus repete 2 vezes a mesma palavra, Deus está querendo chamar a atenção. Né? Na Bíblia, a gente vai ver 7 vezes Deus usar a expressão Jacó, Jacó, Abraão, Abraão, Saulo, Saulo, Pedro, Pedro. Né? Então, sempre que Deus repete a mesma palavra no hebraico, na cultura judaica, melhor dizendo, né? Quando um judeu ele repete 2 vezes, ele está chamando a atenção. Ele está querendo chamar a atenção. Né? Como essa questão do primeiro amor, né? Questão do primeiro amor. Eu gravei um vídeo, depois postei na rede social, preguei sábado à noite em Tijucas, preguei domingo à noite. Vocês, Deus repetindo, voltem ao primeiro amor, né? Deus chamando a atenção. Né? Deus chamando a nossa atenção, pratiquem as primeiras obras. Né? O que eu fazia quando eu estava apaixonado por Jesus, que eu não estou fazendo hoje. Né? Então isso é Deus chamando a atenção. E aqui é a mesma coisa. Quando naquela noite Deus repetiu 3 vezes a mesma palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, eu entendi, né, que Deus estava chamando a atenção nesse ponto. Por quê? Se Deus está chamando a atenção da igreja dele nesse ponto, então a primeira coisa que vem na minha mente, se Deus está mandando cristãos, gente que já é crente, gente que já está seguindo Jesus, gente que aparentemente já está no caminho. O caminho é Cristo. Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estamos no caminho, não faz sentido alguém ministrar para você, entrega o caminho, se você já está no caminho. Né? Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo o seguinte, que embora que a gente esteja no caminho, estou seguindo a Jesus e Ele é o caminho, né? Quando Deus vem e diz para mim, entrega o teu caminho ao Senhor, é Deus falando o seguinte, entrega o controle. Porque eu posso estar no caminho, mas eu ainda não entreguei o controle totalmente na mão de Deus. É mais ou menos você for dirigir, se fosse possível, né? Você dirigir o carro e você dizer, Deus, assume aqui a direção. Eu só vou acelerar, né? Mas a direção é contigo. É mais ou menos isso. Nós tivemos uma experiência dessa há muitos anos atrás, que marcou a nossa história, né? Foi uma única vez na vida. Hoje a gente já está tão acostumado que a gente usa GPS, principalmente agora tu está tendo essa experiência aí de trabalhar para como é mesmo? Para o Mercado Livre, né? Para Shopee. Então, de fazer as entregas, né? Então deve estar usando bastante GPS, talvez, né? Mas a gente teve uma experiência, eu e a Paty, né? Nós estávamos participando... Ontem lá na estética essa semana. Nós estávamos participando de um congresso. Eu não sabia. Congresso de... História. Olha só, o Espírito Santo no comando. Nós participamos de um congresso de batalha espiritual e de adoração com a pastora Nívia Soares, né? Com a Nívia Soares, lá em Florianópolis, no ano de 2004, acho que foi. E com um pastor da Argentina, um pastor que era o pastor Lorenzo, né, que ele foi líder de um grande avivamento que teve numa cidade, acho que de Abrogui, na Argentina. Né? E a gente participou desse evento. E a gente foi tão tomado pelo Espírito Santo naqueles dias que a gente participou desse congresso, que a gente estava completamente chapado, né? Chapado na unção, tomado pelo Espírito, ao ponto de eu entrar dentro do carro e o Espírito Santo dizia assim para mim, ó, deixa eu dirigir o teu carro hoje. Deixa eu guiar o teu carro. E eu simplesmente, ó, peguei e avisei para todo mundo que estava dentro do carro, né? Irmã Sabrina, Joel, que hoje são pastores, né? Não, acho que estava só eu, tua Sabrina. E a Paty, mas eu disse, ó, hoje o Espírito Santo acabou de falar aqui para mim que é ele que vai guiar o carro. Aí todo mundo, ok. Estava todo mundo embriagado mesmo, né? E o Espírito Santo Já simplesmente... não tinha ministração, era só de manhã e à noite. À tarde Aí não ele disse assim, tinha. ó, vamos ver para onde o Espírito Santo vai levar nós. Vamos ver onde é que o Espírito Santo vai levar a gente. O Espírito Santo para a direita, para a esquerda, vai para frente. Olha, vai para frente. Esquerda de novo. Direita.
segue mais alguns quilômetros. A gente foi, o Espírito Santo dizendo. E vai. E tudo lá em Florianópolis. Até que ele mandou parar. Até que a gente chegou numa rua e disse, agora para. Isso em Florianópolis. Em Florianópolis. Quando ele disse pare, e aí eu perguntei, o que o senhor quer agora? Era uma igreja embaixo, Assembleia de Deus. Aí eu disse, certo, Deus nos trouxe na casa de um pastor. Né? Batemos, veio uma mulher. Aí nós falamos assim que a gente estava vindo de um congresso, que nós éramos irmãos, né? E que o Espírito Santo tinha mandado nós parar naquele lugar. E ela, não, então entra. Convidou nós para entrar tudo. Aí estava um casal lá. E o Christian, que nunca tinha revelado a vida de ninguém, porque... Não é a minha característica. Não é a característica dele. Cada um tem revelação, né? Mas ensina e tal. De repente o Christian começa a revelar a vida do homem. E eu aqui, nunca tinha tido essa experiência de ver ele fazer isso. Eu sentei assim, misericórdia, tomara que seja tudo verdade. Eu pensava, Senhor, tu vem nessa casa, tu vem nesse lugar. Porque esse homem tá falando muita coisa. Não quero pagar mico aqui, né? Eu não quero pagar mico. E ele falou pro homem, marido dela, ela super solista e ele mais na dele, reservado. Aí ele perguntou assim, lembra dos livramentos que eu te dei? Eis que o Senhor te diz que aquele livramento não era blá 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 blá, e começou a falar. E aí eu disse, meu Deus, socorro! Aí o moço começou a chorar, né? E falou que ele estava afastado dos caminhos do Senhor, que ele era da igreja menonita. Ó, que eu nem conheço. memória é boa. Não, o Espírito Santo me lembrou essa semana para eu contar para alguém. E aí que era para ele voltar, né? Que era tempo dele voltar para o caminho do Senhor. Ele começou a chorar e disse assim, esse livramento que tu falou foi um acidente que eu tive. Aí quando ele contou todo o acidente certinho como ele tinha tido o acidente que ele tinha falado. E as coisas graves e tudo mais. Eu disse, ainda bem. E ela serviu para nós Fanta laranja. Fanta laranja? Ai, eu nunca esqueci da toda Fanta laranja, foi a Fanta laranja Quando eu era nervosa. adolescente, eu gostava muito de Fanta. Fanta, Fiquei suquinho. nervosa, porque, meu Deus, ele revelando a vida, e esqueci. Não pensou. É que ele não, né? Realmente o Espírito Santo tinha tomado a gente. Estava tudo embriagado do Espírito Santo. Ele perguntou assim, Espírito Santo, se eu pedir para esse muro aqui cair, o Senhor deixa? Aí o Espírito Santo... Tanta fé que a gente tava muito eu queria remover o muro lá, porque não tinha mais lugar de estacionamento. Aí o Espírito Santo disse assim, não, né? Você vai destruir o prédio. Eu disse para Deus, não está escrito que se eu pedir para o monte se mover, ele vai se mover, então eu vou pedir para esse muro se mover do lugar aqui. E Deus, não, deixa de ser idiota. Vai buscar, vai depredar o patrimônio. Então, realmente, o Senhor dirige nossos passos, né? E não é só para aquela época que a gente estava ali, né? 4 dias se alimentando de Deus, né? Madrugada orando, nós ia para a casa do pastor, nós orava lá e nós orávamos na casa do pastor também. A Sabrina era líder da intercessão, né? Meu Deus, ele juntou a fome com a fominha, porque a Sabrina e ele, eu queria dormir, o Espírito Santo orar. Oh, glória! Foi uma bênção. Uma daquelas a Laninha foi também depois, no último dia, eu acho que ela foi. Foi sobrenatural. Mas para a gente não perder o foco aqui, né? Então ali é uma experiência bem real assim, do que é entregar a direção para Deus, né? Eu deixei ele guiar o carro, né? Vai para cá, vai para lá. Claro que isso, eu estou falando para vocês, parece até difícil de acreditar, né? Mas se vocês pedissem de experiência, Deus dá. Deus dá. Deus deu para nós, né? Então é real isso, né? Então entregar a direção, entregar o caminho. Google falando, vira esquerda. Entregar o caminho é isso, é entregar o controle da nossa vida, né? Um outro exemplo muito clássico é o próprio exemplo da Arca de Noé, né? Quando Noé entrou na arca, que Deus mandou a chuva, a partir dali ele não tinha mais controle, porque a arca ela não tinha direção, não tinha. Ela só tinha um leme ali conduzido por Deus. Então Noé, ele simplesmente estava totalmente na mão de Deus, não tinha o que fazer. Ele fez a arca, entrou nela e agora quem conduzia a arca, quem direcionou a arca é só Deus, porque ele não podia fazer mais nada. Então Deus espera que a gente possa fazer isso, né? Se render totalmente a Ele.
Eu confesso para vocês hoje que hoje, né? Dia 8, né? Que hoje eu já nem sei mais como que eu nem não consigo mais assim imaginar o que vai ser o nosso futuro, né? Porque a nossa vida está totalmente na mão dele. Eu cansei de fazer planos, né? A Bíblia diz, o homem faz planos, né? Mas é o propósito de Deus que vai se cumprir na nossa vida. Então, hoje para mim poder dar um direcionamento de algo que vai acontecer no futuro de vocês ou no meu, Só se ele revelar. só se ele revelar, só se Deus disser assim, não, vai acontecer isso. Eu não posso fazer isso. Porque a gente, por tudo que a gente já passou, experimentou, a gente acaba se machucando, se frustrando, né? Por quê? Porque você tem muitos planos, cria expectativas e a gente se vai vendo que muitas das coisas que a gente planejou eram talvez planos nossos, né? Então, Deus, Ele sim tem planos para nós, né? Planos de paz e de nos fazer prosperar, né? Então, esse é o plano que eu quero para a minha vida hoje. É deixar Deus realizar o sonho dele na nossa vida, né? Então, Deus está ministrando isso, né? Entrega o teu caminho, Senhor. Entrega a tua direção, entrega a tua família, entrega tudo na mão dele, né? Entrega e confia. Deus quer que a gente entregue. Uma coisa que eu tenho visto ao longo dos anos, quantos pastores devem ter sofrido com o que a gente já sofreu, né? De criar expectativa, de ter uma igreja grande, de crescer, multiplicar. Isso aconteceu com alguns pastores, aconteceu. Com nós não aconteceu. Talvez vá acontecer, né? A gente é jovem ainda, né? A Patrícia tem 45, né? Mas talvez não seja isso que Deus quer para a nossa vida. Talvez o Ministério Vindo das Águas, que lá no começo era o Ministério de Música, a gente tinha o sonho de servir com a música e com o Ministério da Palavra, talvez esse sonho vai se cumprir, né? Então hoje nós estamos totalmente na mão de Deus. A minha oração de todos os dias sempre foi: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então hoje eu quero viver isso aqui mesmo, né? Deus está falando isso e é isso que eu quero para a minha vida mesmo. Eu quero realmente poder entregar o futuro da minha família, o futuro do Ministério Vindo das Águas, o meu futuro, o futuro de vocês, tudo realmente nas mãos de Deus. E deixar Deus, Senhor, cumpre em nós o teu querer, realiza a tua vontade. Eu não quero mais criar expectativa minha, né? De algo que de repente eu pensei ou eu planejei, mas que Deus realmente faça o que Ele quiser, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? É uma música até foi citada aqui na Mariana Valadão, né? Tem até uma música da Mariana Valadão que diz, né? Deus sabe o que é melhor para mim, né? Então Deus sabe o que é melhor para nós. Então, que nós possamos realmente entregar tudo nas mãos dele e confiar e deixar ele dirigir as nossas vidas, né? Eu nunca vou me esquecer, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor de cabelo bem branquinho, que ele teve um tempo, morou em um tempo em Nova Trento, e que ele se era um cara de muita oração, né? Eu não lembro o nome dele, não consigo lembrar o nome dele. Aquele cara me deu algumas direções muito pontuais na época, de algumas coisas específicas que eu precisava orar por Nova Trento, né? Eu orei muitos anos por Nova Trento. E uma das coisas que Deus direcionou para que pudesse orar pelo sangue dos mártires, né? Porque como foram os romanos, né, que participaram da morte de Jesus Cristo, né? E os romanos são descendentes de italiano, assim como Nova Trento são descendentes de italiano, Deus deu uma direção para que a gente na época se arrependesse, né? Então, se colocasse na brecha, pedindo a Deus perdão pelo derramamento do sangue dos mártires, né? Não só Jesus, mas muitas outras pessoas morreram, né? Lá em Roma, por exemplo, no Coliseu, né? Quantos cristãos ali foram mortos naquele Coliseu, né?
Então Deus deu essa direção para ele. Esse cara é um cara de muita oração, ele tinha muita intimidade com Deus, então eu aprendi muita coisa, algumas coisas com ele. E uma das coisas que ele me ensinou dentro desse tema aqui é que Deus não quer que eu entregue para ele só a direção. Mas Deus quer, imaginando a figura de um carro, né, de um automóvel, Deus quer que entregue a direção, o acelerador e o freio. Né? Ou seja, é o comando total. Tem hora que Deus vai dar uma parada na nossa vida, ele vai fazer um pause, um pit stop. Né? Então é o freio. Tem hora que Deus vai pisar no freio na nossa vida e ele vai parar, ele vai dar um pause, vai dar uma congelada. Por quê? Porque Deus, nesse momento, ele vai querer corrigir algumas coisas. Um alinhamento no casamento, né? Um alinhamento na família, um alinhamento no ministério. Né? O nosso carro, agora dia 18, ele vai para a latoaria. Vai ficar uma semana inteirinha lá. Então, O que eu vou fazer? Eu preciso de um... assim como o carro... Eu vou te chamar para ser meu vamos ficar uma semana a pé. Ô, Mateus. Estamos tentando descobrir uma solução aí. Tu vai muito para Brusque quando tu faz entrega? Não. Tá fazendo aqui? Eu faço em São João, por enquanto mais São João. Ah, São João. Canelinha eu fiz na Shopee, mas não. Canelinha eu vivo fazer. É? Roda muito interior. Né? Aí, Então assim, Mas é São João Nova Trem. assim como o carro, o nosso carro, né, vai precisar... Nosso carro vai precisar ficar uma semana inteirinha, né, na latoaria para poder fazer esse serviço aí, né, devido a esse acidente. Assim é a nossa vida também. A nossa vida, o ministério, uma empresa também. De tempos em tempos a gente precisa parar para estar na presença de Deus, fazer um check-up geral com Deus, né? A oração do sonda-me, né? O Salmo 139, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, onde é que eu preciso mudar o meu comportamento, minha maneira de ser, minha maneira de agir, minha maneira de proceder. É importante. Né? Eu e a pastora Patrícia participamos de um retiro, bem no começo do nosso ministério, lá na cidade de São Bento do Sul, com um pastor dos Estados Unidos, né? E com um casal da Rádio Transamérica, né? Marli Spiker e Edmundo Spiker, né? E o tema daquele congresso, só para pastores, isso foi lá para o ano 2004 também, foi Fermata, era o nome do tema do congresso. Fermata. E fermata é uma expressão da música, né? Que significa uma pausa por tempo indeterminado. É uma expressão musical, né? E o tema do congresso era baseado em Mateus, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, às vezes, Deus precisa fazer uma pausa na nossa vida por tempo indeterminado. E essa pausa é para fazer um grande alinhamento, um check-up, né? Então, isso diz respeito ao freio, né? Deus, quando eu entrego tudo na mão de Deus, eu tenho que deixar ele frear também. Tem hora que Deus vai querer fazer uma freada, vai fazer uma parada, para fazer um pit stop. Foi o que Davi fez, né? Quando Uzá morreu, né? E Davi estava querendo levar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para Jerusalém, e ali eles cometeram o erro, foi transportar a Arca numa carroça de bois, e não era assim que se transportava a Arca tinha que ser no ombro do sacerdote, e tinha que ser 4 sacerdotes, e ali quando ele viu que uma pessoa morreu, ele mandou parar tudo. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tem gente morrendo aqui. Então, tem algo muito errado. Então, para tudo. Deixaram a arca na casa de um casal ali, a família de Obed-Edom. E enquanto a gente não aprender como que carrega essa arca da maneira correta, a arca vai ficar lá. Né? E a arca ficou 90 dias. E naqueles 90 dias que a arca ficou na casa de Obed-Edom, a família de Obed-Edom prosperou. Né? Então, a pausa, deixar Deus frear a gente quantas vezes for necessário, fazer um pit stop, né? É o freio. E também o acelerador. O acelerador diz respeito à intensidade como Deus vai guiar a nossa vida. Tem hora que Deus vai dar umas aceleradas na nossa vida, mas tem hora que Ele vai dar uma... Não vai frear totalmente, mas vai dar vai conduzir a gente de uma maneira mais lenta. E eu preciso permitir também, né, que Deus me conduza em alguns momentos da minha vida, parece que eu estou dando no passo da tartaruga, né?
Mas quem sabe daqui a pouco, se Deus achar que dá para dar uma acelerada ali no passo do leopardo, né? Ou da onça da Amazônia, né? Aí... Meu Deus, se Deus acelerar mais, tá doido? Essa semana ele brigou todos os dias. Ah, tá, não, mas não é disso que eu estou falando. Mas eu tô falando Acelerar do ministério, mais. né? Ai, Senhor. Eu estou pregando todos os dias, né? Todos os dias, mas sem falar que eu, só de Instagram eu estou gravando 3 vídeos por dia, né? 3 vídeos por dia. Alguém vai ouvir, né? Alguém vai ouvir tudo isso. Não é o tema da pregação, tá? Mas só abrindo um parênteses bem rapidinho, um assunto que Deus ministrou muito nos últimos anos também, é uma palavra chamada legado, né? O que é o legado? O legado é aquilo que você vai deixar para os teus filhos, né? E só que esse legado, a gente pensa muito no material, né? O que eu vou deixar para os meus filhos? Vou deixar uma casa, vou deixar um patrimônio, né? Só que nós, que somos cristãos, a gente também precisa se preocupar no legado espiritual, né? E eu, como pastor, eu penso em deixar um legado tanto para os meus filhos biológicos, mas também para os filhos espirituais. Se um dia não estiver mais aqui, o que o pastor Christian construiu, né? O que ele deixou? Se eu morrer um dia, as pessoas vão ter alguma coisa para ouvir que eu deixei gravado? Um legado? Então, isso eu penso também. Deus tem ministrado muito sobre isso, né? Então, por isso, o que a gente faz também está ligado a isso, né? Mas, enfim, voltando aqui para a gente encerrar, eu preciso deixar Deus realmente guiar a minha vida, dar uma pausa quando for necessário, frear quando for necessário, acelerar quando for necessário, e a intensidade que Ele vai conduzir isso, se vai ser mais rápido, se vai ser mais lento, Deus, isso é realmente entregar o caminho ao Senhor. É deixar Ele fazer do jeito dele, né? Então a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, eu preciso confiar em todo o coração. Porque está escrito, Ele tudo fará. Fará sobressair a nossa retidão como a luz e a nossa justiça como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? E como diz o versículo anterior, né, que a gente passou, né? Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Se eu me agradar dele, se eu adorar a Ele, me deleitar nele, Ele vai também conceder os desejos do nosso coração. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Então, essa mensagem que eu quero deixar para nós nessa noite. Pedir para a pastorinha para ver se está orando, então, em cima dessa palavra aí. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui na casa dos teus filhos. Pedir, Senhor, como foi falado ali, que a tua glória, a tua presença, a tua prosperidade, a tua saúde seja sobre essa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida das crianças, que elas tenham saúde, Pai, que o Senhor esteja com elas no crescimento, cuidando de cada detalhe, Senhor, da sua vida espiritual, física e emocional, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva, é eficaz, ela é cortante. Que o Senhor possa fazer essa divisão dentro de nós, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Para que possamos praticar, Senhor, aquilo que nós ouvimos aqui, essa noite. Possamos entregar para o Senhor o nosso caminho e confiar, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós e sabe o que nós precisamos fazer, onde ir, Senhor. Por isso, tira, Senhor, todo impedimento da nossa vida. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos para ouvir e entender, Senhor, os teus propósitos, Senhor. E que nós possamos te obedecer, mesmo quando é difícil de entender ou de aceitar. Mas que nós possamos entender, Senhor, obedecendo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Jesus.